Fala galera, então a gente vai dar início aqui ao nosso estudo da Ruy Lopes, né? Como a gente havia prometido aí no vídeo de introdução. E o que que acontece? A Ruy Lopes, ela acontece depois de G4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5. É lógico que aqui a gente tem várias mudanças aqui, né? Ou depois de cavalo F3, nosso adversário ele pode jogar aqui um lance como cavalo F6, ele pode jogar D6, mas a gente vai focar aqui na Ruy Lopes, né? Ela vem depois de cavalo C6, bispo D5. O branco aqui também, ele poderia ir para a italiana, né? Seria com bispo C4, mas o que a gente vai ver é realmente aqui bispo B5, concretizando aqui a Ruy Lopes. Então o que que acontece, né? Quando a gente vai estudar aberturas, a gente se depara com umas exceções de cada abertura. E o que que eu quero dizer com isso? A regra geral é que a gente siga os princípios de abertura. E quais são os princípios de abertura? Quando eu trabalho com meus alunos, eu trabalho basicamente com 3 princípios. E a regra seria, a gente precisa proteger o nosso rei, desenvolver as nossas peças e dominar o centro. Esses 3 princípios. É claro que existem mais princípios aí dentro desses, né? É como não deixar nenhuma pedra solta. E na apostila até que eu entrego para os meus alunos, a gente tem lá 15 princípios de abertura. Né? Mas os 3 mais importantes que eu considero são esses 3. Proteção do rei, desenvolvimento das peças e domínio central. Então essa seria a regra. E a Ruy Lopes aqui, ela também, em alguma parte dela, a gente vai ter algumas exceções em que a gente vai demorar um pouco para desenvolver as nossas peças. Mas, de novo, tudo isso a gente faz porque o estudo de abertura ele nos permite, né? A Ruy Lopes, ela vai nos permitir fazer isso, né? Então, eu preciso que vocês tenham sempre em mente aí esses 3 princípios, são a regra geral, né? E que a gente precisa fazer na abertura. Porque o que que acontece? Se o nosso adversário ele sai do padrão aqui, né? Jogando aqui um lance como... digamos que de branco aqui, eu saio do padrão e jogo um lance como A4 aqui. A gente precisa saber dessas regras gerais de abertura pra gente não ficar perdido aqui, né? Então, por lógica, o que a gente tem que fazer aqui é o rock, desenvolver as nossas peças. Então, um lance como bispo C5 aqui, ele tem que ser lógico. Cavalo F6 ele tem que ser lógico. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo as minhas peças, levando o meu rei a fazer o rock, né? A gente tende a fazer o rock o mais rápido possível também. Então por isso que eu estou dando como exemplo aqui o rock curto, né? Porque quanto mais rápido a gente fizer o nosso rock, a gente vai conseguir atacar o nosso adversário, caso ele fique postergando isso, né? Fazendo lances de peões, o rei dele vai ficar no centro. Se a gente protege o nosso rei, parte para cima do rei dele. Certo? Então tenham em mente esses 3 princípios: proteção do rei, desenvolvimento das peças e domínio central. Certo? O que que acontece? Agora voltando especificamente para Ruy Lopes. Inicialmente, a ideia da Ruy Lopes aqui, ela é realmente tomar esse cavalo e tomar o peão. Eu quero que vocês percebam aqui que bispo B5 aqui, ele ataca o cavalo, que é o defensor do peão. Então a ideia primária aqui era realmente tomar esse cavalo e tomar o peão. E quando a gente fala aqui de jogadores mais iniciantes, a gente precisa estar sempre prestando atenção nesse tema, porque ele vai ser possível uma hora, a gente vai ameaçar tomar esse cavalo e tomar o peão. E caso o nosso adversário ele não esteja atento a isso, a gente consegue ganhar um peão aqui na abertura. Então, aqui depois um lance como A6, é o lance que a gente vai ver. Eu não indico que tome esse cavalo, porque a gente não está ganhando um peão aqui. Porque a dama, ela vai dar um duplo no cavalo, um duplo no peão aqui, né? Atacar o cavalo e atacar o peão. E quando o cavalo sai, a gente vai estar recuperando o peão. E agora, a gente tem aqui o par de bispo, numa posição extremamente aberta, e o branco ele não tem mais o rock, né? Então a gente acaba entrando em graves problemas ali, a gente tentar ganhar esse peão agora, né?
A Ruy Lopes das trocas, ela existe. É uma variante que existe aqui. Porém, não é a que eu indico, né? Como a gente vai estar vendo aí, esse bispo aqui, ele é considerado o bispo espanhol. Né? A abertura aqui, ela chama Ruy Lopes e abertura espanhola. Então, esse bispo aqui, ele detém o nome da abertura, porque ele é uma peça extremamente importante nessa abertura. Então, eu não indico que a gente simplesmente entregue esse bispo aqui, entregue o par de bispo na abertura aqui. Então, eu indico que a gente volte mesmo. Bispo A4 vai ser o lance principal. Cavalo F6, né? Ataca o peão. E aqui tem um princípio que a gente segue aqui, é que na abertura a gente não fica ganhando peões. A gente não fica tomando os peões do nosso adversário. A gente precisa seguir aqueles 3 princípios: proteção do rei e desenvolvimento das peças. Então, nessa lógica, a gente vai simplesmente ignorar esse peão aqui, né? Que é sim possível tomar. Não é um lance que eu indico, mas ele é possível. Porque depois de cavalo E5 aqui, a gente joga D4. E aqui o nosso adversário, ele já tem um problema, que é tomar ou não tomar o peão. Então, muitos jogadores bem amadores aqui na abertura, eles vão realmente capturar esse peão. E aí, eles estão basicamente perdidos aqui, né? Ele vai conseguir cravar esse cavalo aqui e capturar esse cavalo. A gente não vai ver isso agora, mas é uma coisa que a gente vai ver mais adiante. Então, baseado nisso, a gente faz o roque aqui. É possível, claro, defender o peão tanto com D3, cavalo C3, mas não é o que a gente vai se propor a fazer aqui. Por quê? Primeiro que o nosso plano aqui na abertura, ele vai ser jogar com D4. Então não faz nenhum sentido aqui a gente jogar D3 para depois jogar D4. A gente vai tentar preparar esse D4 direto e não perder esse tempo com D3. E cavalo C3 aqui também a gente não joga, porque o nosso plano ele vai ser com C3 justamente para apoiar o D4. Por isso a gente não vai se propor a jogar cavalo C3 aqui, porque virar o C3 e depois o D4. Então o lance que a gente vai fazer mesmo é o roque, certo? E contra a variante aberta, né, a gente chama, quando o nosso adversário aceita aqui de variante aberta, a gente vai ver mais pra frente. Bispo E6 é o lance aqui, que a gente vai ver hoje, porque ele simplesmente desenvolve uma pressa e prepara o roque. Aqui é o que a gente está vendo. A gente precisa desenvolver as nossas peças o mais rápido possível e proteger o nosso rei o mais rápido possível. Por isso o roque ele foi criado, né? Ele é um lance criado para a proteção do rei. Então a gente precisa fazer ele. Por mais que seja na moda aí, que a gente postergue o roque, né? Jogue um rei F1, né? Mas o roque, ele é importante e ele era muito importante e ainda continua sendo bastante importante. Então, proteger o nosso rei é extremamente essencial aqui. E agora aqui de novo, a gente tem vários lances. D3 que defende o peão, cavalo C3 que defende o peão, mas a gente vai jogar com torre E1. Por que torre E1 e nenhum desses lances? Porque, de novo, a gente quer jogar com C3 e D4, então não faz sentido nenhum a gente jogar cavalo C3 aqui, porque o nosso plano é com C3 e D4. Precisa ter um peão em C3. E não vai jogar D3, porque a gente quer jogar o D4 direto. E torre E1. Lembra que ali atrás, eu falei que a ideia inicial da Ruy Lopes aqui era realmente tomar esse cavalo e tomar o peão? E não era possível, porque a gente tinha um duplo aqui, tanto no cavalo aqui, quanto no peão. A torre 1, o torre 1 aqui, ele vem justamente para defender esse peão de 4. Então agora isso passa a ser possível. A minha ameaça aqui é realmente tomar esse cavalo e tomar o peão. Haja vista que não vai ter um duplo aqui, porque a torre defende o peão. Aí ela vai estar atacando a dama vai estar atacando simplesmente o cavalo. Aí eu tiro o cavalo com o tempo na dama. Só para ficar mais visível aqui. Torre 1, vamos supor que ele faça o roque direto. A gente vai simplesmente tomar o cavalo. E depois o peão toma bispo, a gente toma o peão. Isso daqui não é mais um duplo, porque a torre está defendendo o peão. Então a dama ela vem simplesmente aqui para atacar o cavalo. Então a gente tira o cavalo com o tempo na dama. Quando ele voltar, seja lá para onde ele queira voltar aí, a gente tem um peão a mais aqui. Então
A gente precisa estar sempre prestando atenção nesse detalhe. Então, basicamente, o único lance que a gente vai ter aqui é B5. Por que B5? B5, ele impede que a gente tome o cavalo e tome o peão. B5, a gente volta o bispo e agora o peão está protegido. Certo? Aí sim, roque. Aqui a gente tem dois lances possíveis, né? Ou roque ou D6. Né? O roque aqui, ele ameaça entrar no Marshall aqui, caso a gente jogue C3. Né? A gente pode aqui estar jogando o Gambito Marshall de pretas. Ou D6 também pode ser um lance aqui, que já dá todo indício de que não será entrado no Marshall. Né? O roque, ele é um lance mais flexível. Mas não, a gente não vai entrar no Marshall aqui e estudar o Marshall ainda, porque a gente precisa começar por algum lado e a gente vai para as posições mais temáticas do Ruy Lopes, né? Onde a gente vai poder estar vendo aí os planos típicos de meio jogo, a casa ideal para cada peça e esse tipo de coisa, né? Que eu considero bem mais importante do que ficar simplesmente decorando o lance. É lógico que mais para frente a gente vai ver sim o Marshall aqui, né? Porque a gente vai estar jogando isso daqui de branco, né? De branco. Então a gente vai precisar conhecer o Marshall. E por mais que a gente possa fugir do Marshall aqui, eu sou o tipo de jogador que paga pra ver e deixo o meu adversário entrar no Marshall mesmo. E eu simplesmente ganho esse peão aqui e me defendo o máximo possível e tento ganhar com um peão a mais aqui. Mas enfim, não é o que a gente vai ver. A gente vai ver o D6 aqui. E o D6 ele cria um problema pro branco, que é o seguinte, cravar o cavalo. A gente joga D4 direto aqui, o nosso adversário ele pode cravar o cavalo. Essa variante ela existe e ela é um pouco incômoda pra gente, porque a gente quer esse cavalo atuando no centro quando a gente fizer um D4 aqui. A gente não quer que esse cavalo fique cravado e fique sendo incomodado por essa cravada aqui, né? Tirando toda a atuação que a gente teria no centro aqui com essa cravada. Então é extremamente importante aqui que a gente jogue H3 e evite essa cravada. Né? E aí o H3 ele vai ter várias funções aqui, que não é simplesmente evitar a cravada. Né? Em futuros sinais, onde a gente possa levar mate na fileira do fundo, o H3 ele já está aqui, isso não é possível. Né? Que não está acontecendo com o preto aqui. Né? No final ele vai poder levar o mate do fundo aqui. O mate do corredor, mas o mate aí. Ele evita também pulos do cavalo para G4, né, que também costumam acontecer e são bastante temáticos. Então ele tem várias funções, mas como a principal mesmo é evitar essa cravada para a gente poder fazer o D4 aqui com mais leveza, né? Eu diria assim. No vídeo de introdução eu disse que os vídeos eles teriam entre 15 a 20 minutos, né? Pelo jeito, o tempo ele passa voando, né? Já foram 13 minutos de vídeo. Nós vamos tentar dar sequência aqui. Cavalo A5, ele visa capturar o nosso bispo, né? E mais do que isso, o nosso adversário, ele quer jogar C5 aqui e ter um controle central. Né? De novo, galera, as regras da abertura aqui, elas precisam estar sempre sendo vistas, né? A gente já fez o roque, né? O preto aqui no caso, ele já fez o roque. Então ele já protegeu o rei dele. Ele já desenvolveu o cavalo e o bispo, né? E o outro cavalo. Então ele visa jogar C5 aqui e seguir mais um princípio, que é o domínio das casas centrais. Então o cavalo ele vem mais do que simplesmente atacar o nosso bispo. Ele vem fazer esse controle do centro. É lógico que se a gente deixar, ele vai tomar o nosso bispo. Porque como eu já falei, esse bispo ele é o bispo espanhol. Ele é uma peça bastante importante aqui na nossa abertura, né? Então a gente não quer simplesmente efetuar essa troca aqui. Né? E caso a gente faça um lance aqui como D4, ele vai simplesmente capturar o nosso bispo, tirar esse bispo bastante importante que a gente tem. Então o lance aqui, ele é simples, é bispo C2. Né? E a gente precisa permitir que o nosso adversário ele tente esse controle central aqui, com C5. E aí a gente faz o D4. Por mais que ele tente evitar esse nosso D4, ele não consegue. E aí, a gente ameaçou simplesmente ganhar um peão aqui. Certo? A gente tem dois ataques. Lances como voltar o cavalo aqui, ele é jogável, mas não é indicável. A gente já vai ver o porquê. Mas
o lance principal aqui é dama C7. Que defende o peão e simplesmente libera aqui para fazer uma conexão entre as torres, né? Voltar o cavalo seria outro princípio que eu não falei, que é ficar mexendo a mesma peça várias vezes na abertura. Isso não é legal. Deixar o cavalo, ele estaria fazendo isso, né? Fugindo aí de um princípio bem básico. Não é ficar mexendo a mesma peça na abertura várias vezes. A gente ainda precisa desenvolver o nosso bispo e conectar as nossas torres. Então, dama C7 aqui é o lance principal, que defende o peão e abre para conectar as torres. E aqui a gente vai seguir o nosso segundo plano, né? Porque o primeiro plano que a gente tinha era fazer D4, né? E visar esse controle ideal do centro aqui, né? A gente chama aqui um peão em D4 e um peão E4, em E4, como controle ideal do centro, né? A gente gosta bastante desses dois peões no centro aqui, fazendo esse controle aqui. Então a gente conseguiu concretizar esse plano. E agora a gente visa fazer o outro, que é cavalo D2, cavalo F1, cavalo G3. Porque o que a gente quer é criar um ataque em cima desse rei aqui. E geralmente na Ruy Lopes ele vai acontecer. A gente vai ter tanto a flexibilidade para atacar na ala da dama, mas principalmente atacar na ala do rei. É uma coisa que eu gosto de fazer bastante, porque quando o nosso ataque na ala do rei ele chega, né? Ele chega para dar mate. E o nosso plano, quando ele chega na ala da dama, né? Ele simplesmente vai chegar ali ou para ganhar material ou para promover um peão em dama, né? Por isso que eu simplesmente prefiro aí esse ataque na ala do rei, né? Aonde a gente chega para dar mate. Por isso que, como eu falei na introdução, a minha defesa principal contra D4 é a Índia do rei. Porque a gente vai simplesmente atacar o rei e ir pro mate. Então, aqui o primeiro lance que a gente vai ver é cavalo C6, né? E será jogado aqui D4, porque a gente estará jogando simplesmente contra esse cavalo aqui. E a gente vai seguir um princípio agora de meio jogo, que é quando a gente vai atacar na ala, a gente precisa simplesmente fechar o centro. A gente não pode deixar um centro móvel aqui, porque o princípio ele diz, quando a gente está sendo atacado na ala, a gente contra-ataca no centro. Então o D5 aqui ele visa esse princípio. A gente quer atacar na ala do rei, e é um ataque na ala do rei. E um plano bastante importante aqui, que agora é da abertura, que a gente vai estar vendo, é que a gente vai simplesmente jogar contra esse cavalo aqui, né? Porque agora as peças do preto elas vão ficar mal. A gente vai simplesmente trabalhar contra esse cavalo aqui. 18 minutos de vídeo. Mas vamos lá. Uma coisa que a gente precisa ver aqui nessa abertura é que para desenvolver esse cavalo, existe um plano bem simples aqui, que é cavalo B7, cavalo C5. É o que o preto quer fazer. Então ele simplesmente quer jogar aqui C4, cavalo B7, cavalo C5. Certo? Então é simplesmente contra isso que a gente vai trabalhar. E como eu disse no vídeo de introdução, quando a gente está estudando abertura, a gente precisa de um jogador modelo, de uma partida modelo. E como nessa partida a gente não tem os nossos 3 jogadores modelos, que são Fischer, Kasparov e Carlsen, a gente teve que optar por outro, que é o Karpov. Então, a partir de agora, a gente vai ver uma partida do Karpov, de como que ele trabalha contra esse cavalo aqui de D8. Isso vai ter que ficar para outro vídeo, e já são 19 minutos aí. Mas o que eu queria que vocês entendessem nesse primeiro vídeo é que aqui os lances da abertura mesmo, esses primeiros lances aqui, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo D5, H6. Lembrando que o nosso plano ele vai girar em torno de tomar esse cavalo e tomar o peão, mas não agora, porque, de novo, existe aquele duplo, né? Que caso a gente tome o cavalo aqui e tome o peão, dama D4, ele vem dar um duplo do cavalo e do peão e recupera o peão, né? E aí é uma posição aberta, par de bispo, e a gente vai ter várias complicações aí. Então aqui a gente volta o bispo, cavalo C6, cavalo F6, ataca o peão E4, né? E de novo, a gente não vai defender esse peão, porque a gente segue aqui os princípios de abertura,
aonde é muito mais importante a gente ativar as nossas peças e proteger o nosso rei do que ficar defendendo peões na abertura ou simplesmente capturando peões na abertura, né? Então, roque. E aí, bispo E7. A linha aqui, que é a Rui Lopes variante aberta, a gente vai ver depois. Então, bispo E7 e torre E1. É um lance bastante importante aqui que defende o peão. Ele abre para a manobra do cavalo, né? De novo, a gente vai jogar com C4, com C3 e D4, certo? Então, defender o peão realmente ameaça tomar o cavalo e tomar o peão e ficar com o peão na abertura. Então, B5 é o único lance. Volta o bispo, roque, né? E C3 para D4. E aí, D6, não deixar essa cravada chegar, jogar H3. Cavalo A5, ataca o bispo, não entregar esse bispo, pelo amor de Deus, esse bispo é o bispo espanhol, a gente mantém ele em C2, depois de C5 a gente conclui o nosso primeiro plano com D4, e depois a gente vai vir aqui fazer o nosso segundo plano, que é cavalo F1 e cavalo G3, né, que vai se repetir em várias variantes aqui da Rui Lopes. Certinho? Então fica assim esse primeiro vídeo com 21 minutos, eu tentei ser bem rápido, mas não deu para dar continuidade aqui. A partida modelo vai ficar para o próximo vídeo. Então, fiquem de olho aí. E de novo, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve. Ajuda o nosso trabalho aí, porque essa abertura Rui Lopes aqui, a gente vai trazer ela o mais completo possível, né? A gente vai trazer linhas completas aqui. E vai ter um curso aí de Rui Lopes aí bem completo. As nossas redes sociais também estão na descrição do vídeo. Meu irmão, ele tá deixando aí, né? De novo, esse canal é uma parceria com o meu irmão. Então ele tá deixando aí na descrição aí as nossas redes sociais. Então dá um pulo lá, segue lá que tem informações lá também. São bastante importantes. E fica assim então. Valeu e até o próximo vídeo.